Olá, eu sou o Guilherme Alf, Relações Públicas de Formação e empreendedor de profissão. Eu sou apaixonado por redes de relacionamento e por isso eu criei esse podcast. Está no ar mais um episódio do Investidor de Relacionamento by Inexperiência. Sempre relembrando que eu estou gravando esse podcast via Zoom e se a qualidade do som não está tão boa, a qualidade dos convidados não para de aumentar. Eu estou sem limites. Eu estou sem limites porque vocês acharam que algumas semanas atrás eu estava no auge quando eu gravei com Dani Scapin direto de Portugal. Pois bem, estou de volta com mais uma mulher luso-brasileira, segundo a minha própria definição aqui. Ruth Manos, que prazer te ter aqui. Obrigado por topar o meu convite para participar do Investidor de Relacionamento. Seja bem-vinda. Obrigada eu, Alf. Que delícia estar aqui. Queria estar perto, né? Queria estar com, não vou dizer uma cervejinha ainda, que aí é cedo, entendeu? Aqui já está meio hora que pode tomar cerveja. Mas, enfim, queria estar perto. Mas que bom que a gente pode estar perto mesmo de longe, né? Eu adoro aquela frase de que meu fígado não tem relógio. Tudo bem, tomar, não importa. Até porque são isso, 11h15 já dá para tomar uma, né? É, né? Tipo horário de almoço, é verdade. Eu tô pensando mais em fim de expediente, mas né, em tempos de pandemia, home office, vamos pensar em horário de refeição. Bom, vamos lá. Acho que eu tenho um montão de coisas que eu queria te ouvir, te trazer para os meus convidados, para os meus ouvintes, aliás, que estão aqui ouvindo. Mas eu sempre faço a primeira pergunta. Conta um pouco da tua história para quem está ouvindo aqui o nosso podcast. Bom, a minha história é a seguinte: eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, estudei Direito na PUC, me formei, comecei a dar aula de Direito do Trabalho e Direito Internacional, era advogada, e, enfim, aí a vida, de repente, em muito pouco tempo, virou de cabeça para baixo, porque eu, muito por acaso, caí de paraquedas dentro do Estadão para ter um blog de tema livre, então comecei a escrever, e as coisas começaram a correr muito bem, começaram a dar muito certo. E muito pouco tempo depois eu conheci meu marido, que é português, e enfim, aí resolvi, né, voar um pouquinho mais alto e pronto. Então vim para Portugal ver se essa relação dava certo, e deu, né? Ele Desde já quando você tinha está uma aí? filhinha, vai fazer 6 anos, desde o fim de 2014. Ele já tinha uma filhinha de um outro relacionamento, então, obviamente, não tinha como ir para o Brasil. Então, eu vim, e a minha carreira maluca aí, então, começou a ter a Ruth advogada, a Ruth professora, a Ruth que agora, né, está tentando terminar o raio do doutorado em Direito Internacional, a Ruth escritora, colunista, e agora a sua colega Ruth palestrante. Agora não, né? Já há uns anos. Então, estamos aí nessa doideira. E uma das minhas Ruths preferidas, Ruth treteira da internet. Eu adoro essa Ruth. Ai, eu sou completamente, graças a Deus, né? Eu brinco, eu não tenho nenhum elemento do meu mapa astral em fogo. Eu sou uma pobreza de fogo. Eu fico imaginando se tivesse, entendeu, Alf? Imagina. Mas o Enfim. contexto está ajudando também a ter mais fogo, né? O contexto não tá Pois fácil. é, eu não sou briguenta de um modo geral, mas quando a gente vê muita coisa errada, e atualmente no Brasil é difícil ver muita coisa errada, porque a gente só vê coisa errada, então tem que comprar todas as brigas mesmo, não tem jeito. Deixa eu voltar um pouquinho e trazendo um pouco de cada Ruth dessas que você descreveu aí, mas eu fiquei muito interessado, assim, tem muitas pessoas que mudam de profissão, né? Acho que isso se tornou uma coisa cada vez mais comum, né? É difícil alguém, sei lá, se forma com 25 anos. Vamos pensar aí que a nossa geração vai viver 100. Cara, é difícil a pessoa fazer mais 75 anos daquilo, né? É meio maluco isso, assim, pensar que você vai decidir ali. Mas me chamou a atenção, falou assim, que você era advogada, não uma advogada que despirocou e foi para o outro lado, tomou uma decisão. Não, porque dava aula, tá fazendo mestrado, mas foi ser escritora. Que confusão é essa toda aí? Pois é, você sabe que eu hoje, às vezes preciso mudar umas chavezinhas, né? Porque eu continuei exercendo tudo. Eu tenho escritório de advocacia em São Paulo, trabalho à distância e dou atualmente aulas, né, online. E, mas também tem um momento em que aí vou escrever um livro que não tem nada a ver com direito, vou escrever uma coluna que não tem nada a ver com isso.
Então tem uma chavezinha, apesar de que eu falo, né, toda a minha vida tem um elemento comum, que é a palavra. A minha vida é feita de Sim. palavra, né? Como advogada, como acadêmica, como palestrante, como escritora, como colunista, a minha vida é de palavras escritas e ditas. E eu sou muito fã de palavras, eu adoro palavras. Mas não adianta eu tentar usar a mesma palavra que eu uso num processo, num texto na revista Glamour, por exemplo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, mudar essa chavinha é sempre um processo curioso, que a gente vai... Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas vamos tentando, né? E teve algum momento que você já sentiu vontade assim de seguir só uma dessas carreiras ou essa multidisciplinaridade é o que você gosta de fazer? Olha, Alf, eu sempre que eu dou alguma entrevista ou mesmo nos meus posts no meu Instagram, eu falo, eu não quero passar recibo de pessoa bem resolvida, porque eu acho que toda vez que a gente Uhum. aparece, né, em relação aos nossos seguidores, as pessoas que seguem o nosso trabalho, quando a gente passa assim, tipo, super-homem, super-mulher, pessoa que faz tudo, mega bem resolvido, eu acho que isso não toca as pessoas, né? A gente não se conecta com as pessoas assim. A gente se conecta com as pessoas quando a gente fala que a gente também é mega vulnerável, né? Então, cara, eu não me defino como alguém super bem resolvida, do tipo, não, é isso que eu amo, é isso que eu sou. Eu tenho muita sorte, porque eu sou uma geminiana, então eu tenho muitos rostos, né? E eu Uhum. gosto dessa coisa, eu adoro trabalhar. Eu tenho essa sorte de dizer isso, eu adoro segunda-feira. Exatamente porque cada dia é uma surpresa. Vou olhar para minha agenda, eu falo com gente diferente. Hoje é o Alf, amanhã eu tenho uma live e tem outra coisa para fazer, e tem um call com gente da Justiça Federal. É uma doideira, é uma doideira. Sim. Mas daí a eu dizer que não, nunca me ocorre que talvez tivesse dado mais certo, ou talvez eu estivesse menos doida e menos exausta se eu tivesse escolhido uma carreira única, seria mentira, né? Tem um super escritório de advocacia aqui, português, aqui, que se mudou para um prédio aqui perto de casa. Às vezes eu passo lá na frente e vejo, sabe, aquelas advogadas com aquelas roupas que eu usava Terninho e antigamente, tal. que agora eu não uso porque eu trabalho tudo à distância, né? Eu tô trabalhando Uhum. descalça. Mas às vezes eu olho para aquilo e falo, gente, e se eu fosse uma mega advogada num super escritório e não sei o quê? E aí, de repente, né, dali a 5 minutos eu falo, não, mas acho que eu ia estar tão infeliz. Mas as dúvidas batem, sim, batem Sim, sempre. sim. As dúvidas, acho que as dúvidas também são o que nos mantém vivo também, né? Ter dúvidas. Imagina que coisa mais sem graça, a vida ter certeza de tudo, já saber, ser previsível, não se permitir, né? Nossa Senhora, eu estava até contando numa live que eu fiz recentemente. Uma vez eu encontrei uma menina que estava mega desesperada, que chegou no final da faculdade de Direito, não sabia o que fazer, e eu falei para ela, eu falei, posso te dizer uma coisa? As melhores fases da vida são essas em que a gente não sabe o que vai acontecer, porque todas as portas estão abertas, né? Sim. Então eu gosto muito de pensar nisso, que é legal na nossa vida a gente pensar sempre que tem muitas portas nas quais a gente ainda pode entrar. Então acho que isso dá um conforto. Você falou que foi um acaso que começou, que virou uma colunista. Que acaso foi esse? É super engraçada, porque eu nunca escrevi do tipo, quero ser escritora, nada disso. Eu sempre gostei muito de. Acho que eu tenho duas características, sabe? Eu falo muito e nem sempre a gente tem com quem falar, não. Então, para não falar sozinha, às vezes eu escrevia, por exemplo, no meu Escrevi. Facebook, uma coisa engraçada que me aconteceu. E aí eu escrevi essas coisas e muitas vezes os amigos falavam, nossa, você devia ter um blog. E eu nunca levei nada a sério. Tava lá na minha vida de advogada, mestrado, dando aula, aquelas coisas. Mas escrevia coisa engraçada, coisa, sei lá, mais emotiva. E tudo isso no meu Facebook, só com os meus amigos. E um dia minha irmã, que trabalhava como RH no Estadão, estava na sala dela e estava dando risada de alguma coisa e entrou o Luiz Fernando Bovo, que era o responsável pelo conteúdo digital naquela época, e perguntou, Marina, o que você tá rindo aí? Ela mostrou o celular e falou, minha irmã que postou um negócio engraçado aqui. E ele viu, gostou, pediu para rodar a tela e vendo as coisas que eu escrevia e pediu meu telefone. Foi essa a minha Do história. nada, Do assim. nada. Do nada, do nada, do nada. Aí ele me ligou, perguntou se eu gostaria de ter um blog no jornal, que ele estava procurando gente nova, gente ainda, tipo, sem vícios da área e tal. Eu falei, mas um blog de direito? Ele falou, não, um blog de qualquer coisa. E
Eis que estou aqui hoje falando sobre várias, quaisquer coisas. Tem aquela frase que eu não sei se tu vai saber de quem é essa frase, eu não vou lembrar, mas É. faça, como é que é? Faça algo tão bem até que as pessoas não vão poder lhe ignorar. Tem uma, não sei se já ouviu essa frase. Nunca Eu, tinha ouvido, eu, não, mas eu, não, é eu não lembro de quem que é a frase, mas ela é mais ou menos, não importa, vai fazendo até que as pessoas não podem mais te ignorar. E aí, e foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Por mais que não fosse o objetivo, né? muito engraçado. E eu brinco com o Bovo até hoje, né? Que virou um grande amigo. Eu já não estou no Estadão, ele já não está naquele cargo. Mas eu falo, você me viu quando eu era invisível, né? E Sim. é uma coisa de gratidão mesmo, porque essas portas foram abertas por ele, de certa forma. E isso é maluco da internet, né? A internet que é um lugar que se discute tanto hoje o ódio, a fake news, tantas coisas ruins que ela produz, assim. Às vezes a gente precisa relembrar o quanto a internet também produz e oportuniza coisas boas, né? Muito, isso é muito legal, sabe? Eu tenho uma apresentação, né, que eu vou fazer na próxima semana, que eu não sei se vai ser a próxima semana, não sei quando a gente vai ao ar, mas enfim, Vai ao gente, ar, enfim, quem... hoje é 4 de agosto, vai ao ar essa Ah, semana, então é na próxima semana. então, é nesse sábado, pronto. Aí quem quiser procura lá o link que eu devo divulgar no meu Instagram. Mas um grupo de estudo da Unesco que fala também sobre o futuro da comunicação, né? E aí eu escrevi um artigo para um livro que estava relacionado com esse grupo, no qual eu vou fazer essa apresentação, e eu entrevistei meu irmão. Eu sempre dou risada, né? Eu falo as coisas estranhas que a vida traz, né? Entrevistar o irmão para um artigo científico. Mas meu irmão é sociólogo da comunicação. E ele faz muita questão de falar isso, sabe? Que a gente fala muito de ódio, de fake news, não sei o quê, e a gente esquece de se lembrar da democratização que rolou com a internet, né? Das pessoas Verdade. terem voz. Muitas vezes as pessoas não sabem como usar essa voz, usam de forma irresponsável, às vezes até por culpa de não terem uma formação para isso, que seria um papel estatal, né? Das pessoas terem um Uhum. aprendizado de como elas podem usar as redes sociais e tantas outras ferramentas online para o bem. Mas a verdade é essa, né? A gente passou, todo mundo passou a ter uma voz, todo mundo passou a ter um É. espaço. Sabe que eu tenho um amigo que é lá de Porto Alegre, que ele começou a fazer vídeos, assim, tá? Ele é produtor de evento, tá sem poder fazer evento, ele começou a fazer vídeo, tipo, de casa, assim, compartilhando angústias, não sei o quê, e ele tá numa campanha para que pessoas que querem fazer o bem tomem conta da internet também, né? E aí eu achei muito Que legal, porque, tipo legal. assim, ele não é da comunicação, ele não é... Não, ele começou por ele, assim, então acho que a internet tem essa coisa meio romântica ainda, né? Que a gente não pode esquecer. Falando em internet, é impossível a gente não tocar nesse assunto do que a gente está vivendo agora, assim, com o coronavírus, com fake news, com um governo que muita gente, né, é a favor, muita gente é contra. No meio disso tudo, assim, você hoje não mora aqui, mas tem uma relação super próxima com o Brasil e é alguém que se posiciona muito, assim. A internet virou de fato um ambiente tóxico, na tua opinião? Olha, Alf, eu continuo 100% envolvida com o Brasil, pelo primeiro fato de que eu sou brasileira, né? E Uhum. todo o meu trabalho está aí, minha família está aí. Eu estou aí em tempos em que não tem fronteiras fechadas, eu estou aí boa parte do ano também. É, eu acho que a gente tem uma obrigação moral de se posicionar, né, com tudo que a gente está vendo, em termos de tudo, em termos políticos, em termos éticos, em termos sanitários. Eu acho que a gente tem a obrigação de se posicionar e de repensar também quem talvez tenha escorregado em cascas de banana no passado. Uhum. Mas eu acho que falar sobre a internet é falar sobre o mundo hoje, né? A gente tem de tudo, assim como a gente sai de casa, encontra gente usando o bairro para coisas boas, usando o bairro para coisas ruins, a internet é exatamente assim, né? O Leonardo Sakamoto, no livro dele, O que Aprendi Sendo Xingado na Internet, né? Que Uhum. é um livro muito legal. Ele fala que a gente está vivendo a adolescência da internet, que eu acho muito, muito curioso, ainda é um fenômeno jovem. Mas eu acho que o grande problema está também na forma como as grandes corporações usam a internet, né? Eu não sei
se você assistiu aquele documentário na Netflix, o Nada é Privado, sobre a Cambridge Analytica, que eu acho que todo mundo tinha que ver, para ver o quanto as pessoas são manipuladas, né? As pessoas e nós, inclusive, o quanto os nossos dados são utilizados a serviço de coisas que a gente não faz nem ideia que estão por trás de tudo que a gente recebe, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente vê. Então, acho que a gente precisa, sim, de uma regulação da internet que ainda não existe, né? Que ainda é muito embrionária, e eu acho que as pessoas, acima de tudo, precisam entender que muitas vezes elas são vítimas de processos aí comprados para que elas levem a concluir A ou B, né? Duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, o fato de você morar fora e se posicionar vira um problema para os outros, não para ti, não para ti. Mas se você ouve muito isso, tipo, tá falando aí, mas tá aí em Portugal e tal. Total, ouço pra caramba, né? Vou lançar um livro agora em setembro junto com o Jamil Chad, que é um baita jornalista, né? Premiadíssimo, que tá há 20 anos em Genebra. E a gente comenta até sobre isso no livro. Quantas vezes fala assim, vocês moram aí fora, vocês não têm que falar do Brasil. Mas esse sempre é o argumento de quem não tem argumento, né? Sim. As pessoas que precisam deslegitimar um discurso que não as agrada, de alguma forma, precisam de elementos vazios. Então, cara, o que elas vão dizer? Então, se a União Europeia se manifestar sobre o Brasil, se a ONU se manifestar sobre o Brasil, por exemplo, obviamente não estou me comparando a essas instituições, claro. mas do tipo, vocês não têm nada a ver com isso? Que argumento é esse? Combate o que está sendo dito, então, se você não concorda. Não tenta calar o outro com um argumento ainda mais tão frágil. Tem uma coisa nisso tudo que eu acho que é um agravante do ponto de vista ignorante, mas eu faço de tu ser mulher ainda, né? Então, vamos lá. Você é mulher que mora fora e quer falar do país. Tipo, quem você pensa que é para falar? Não, total. Ainda resolvi ser loira na vida, né? Mas, obviamente, não estou aqui num discurso da discriminação que eu sofro por ser mulher loira e branca. Obviamente não é isso. Mas qualquer elemento ao qual as pessoas podem se apegar, elas se apegam, né? E eu vivo também duas faces de uma mesma moeda. Então, para muitos brasileiros que querem, né, esvaziar a legitimidade de um discurso qualquer, eu sou brasileira que mora fora, e também quando eu escrevo aqui no jornal português, às vezes eu falo, mas aí vem os comentários dos haters, de mas você é estrangeira, você não tem nada que opinar aqui. Então, a gente fica nesse cenário... Não tá fácil ser Ruth Manos. Mas sabe o que eu acho, Alf? Eu gosto, sabe? Eu já tenho uma vida tão privilegiada que eu encaro esses desafios, né, de ser mulher, de ser latino-americana na Europa, de ser imigrante, como verdadeiros presentes para a minha vivência como advogada, como professora e como escritora. Porque eu preciso, pelo menos, sentir em alguma medida o sofrimento, tipo, e eu vivo um fiapo, né, do sofrimento da discriminação que muitas pessoas sofrem, mas que bom que em algum lugar eu consigo ter essa identidade. Esse podcast, Ruth, eu falo muito sobre relacionamento, né? Um assunto que eu venho me dedicando a estudar, a entender, principalmente olhando para redes de relacionamento, não relacionamentos amorosos, para redes de relacionamento profissionais e para negócio. E aí eu queria te perguntar, a gente está falando aqui, né, que você é uma pessoa que se posiciona, que tem haters no Brasil, que tem haters na Europa, mas você também, tipo, tem um escritório, escreve, faz palestra, lida com marcas. O quanto se posicionar e colocar o dedo na ferida te faz perder negócio ou te faz perder relacionamento? Muito, muito. Eu não tenho dúvida, óbvio, não tenho número, mas tenho muita noção disso, né? Agora, eu acho que entra aí um fator de escolha. Eu não quero olhar para mim no futuro e pensar que, cara, a vida tá mega confortável, mas a que custo eu fiz isso, né? A custo da minha ética, da minha consciência, do olhar que os meus colegas têm em relação a mim, do olhar que minha família tem em relação a mim. Então, por exemplo, quando eu fui mandada embora do Estadão por me posicionar politicamente, né, eu
escrevi um texto e recebi um comunicado. Eu já me posicionava politicamente desde o início. Sim. Mas, claro, nas eleições de 2018 isso ficou muito complicado. E disseram, a gente não quer mais que você se manifeste sobre política ou sobre eleições. E aí eu virei para eles e falei, cara, mas meu contrato é para tema livre. E eu sou uma advogada e professora de direito internacional. Vocês querem que eu fale o quê? De receita de cupcake? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu falei, então, se vocês querem que eu me silencie, vocês vão me mandar embora. Não sou eu que vou me silenciar, nem sou eu que vou pedir demissão. Sim. Então, foi muito difícil, foi perder um trabalho que eu adorava, né? Foi perder um trabalho que era uma parte boa do meu sustento, mas, cara, eu acho que tem coisas que não pagam, sabe? Então, o apoio que eu recebi de tanta gente quando eu saí e né, publicizei essa história, e acima de tudo, meus pais, sabe? Que os meus pais disseram que ser mandada embora de um jornal por se posicionar contra uma ameaça desse porte ao Brasil, como é o nosso atual presidente, é uma verdadeira mais-valia no currículo. E é assim que eu encaro. Então, eu ponho minha cabeça tranquila no travesseiro para dormir, eu sei que eu faço o que está ao meu alcance e espero poder fazer isso enquanto dê para pagar os boletos, entendeu? Eu não quero vender a alma ao diabo, não. Mas em algum momento isso foi pesado para ti? Tipo, Pesado em que aspecto? Qual foi o momento que você chegou a pensar assim, putz, eu não quero mais comprar essa briga, ou tá demais, ou passou do limite em algum momento? Quando eu recebi mais de 3 ameaças de morte durante o processo eleitoral, né? Aí desculpe, mas a água bate na bunda, né? Sim. A Sim, gente você começa a ver que não é mais uma coisa de discordar na internet ali. Passou desse limite. As pessoas perderam muito limite, né? E aí, eu mais uma vez, dentro do meu privilégio, o meu irmão, que é sociólogo da comunicação, ele trabalha numa ONG inglesa chamada Artigo 19, que é uma ONG super importante sobre transparência, sobre proteção ao jornalismo e aos direitos humanos. E eu tive a sorte de, nesse cenário de ameaça, poder, né? Aliás, né, até bom saber que todos os jornalistas podem recorrer ao artigo 19, mas eu recorri tendo essa conexão através do meu irmão. E eles puderam analisar também a situação, se era uma coisa realmente para me preocupar ou não. E me disseram uma coisa que para mim é muito triste, mas que é muito real, né? Eles não me disseram isso com todas as letras, mas a verdade é que eu, sendo uma mulher branca advogada, as ameaças contra a minha vida acabam sendo muito vazias, porque custaria muito alto matar uma mulher que nem eu. Haveria muita gente para buscar o que foi Pesado, isso. hein? Quando a gente olha para o assassinato da Marielle, por exemplo, a gente sabe que talvez se ela fosse uma mulher branca, isso não tivesse acontecido. Na verdade, muito provavelmente isso não teria acontecido. Então, essa sensação de impunidade que existe nas ameaças em relação à vida de pessoas mais ou menos privilegiadas são ameaças completamente diferentes. Sim. Então, eu acho que foi uma coisa que me assustou muito, mas que me fez só entender que eu tenho ainda mais dever de continuar me posicionando. Que maluco isso, né? Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, o fato de nós sermos brancos numa posição, né, de formação um pouco melhor e tal, nos torna, inclusive, privilegiados para morrer ou viver, né? Claro, claro. Eu tenho um texto que eu escrevi faz tempo, lembra quando teve um atentado terrorista em Mogadíscio, na Somália, que as pessoas que morrem nesses atentados, quando eles acontecem na África, por exemplo, elas não têm nome, elas não têm rosto, elas não têm história. Agora, se morrem 10 pessoas num atentado em Paris, todo mundo vai falar sobre fulano Para que o tinha mundo. 2 filhos e que trabalhava não sei onde, não sei o quê, né? Porque existe uma valoração da vida branca e da vida negra que é completamente diferente. E nem digo só da vida branca e da vida negra, mas da vida que é periférica de um modo geral. Sim. Então, às vezes um atentado com 2.000 mortos num país africano, no Oriente Médio, vale muito menos do que um atentado com 7 mortos numa capital europeia. Sem dúvida. Agora, me fala uma coisa, tirando a parte mais de se posicionar, eu nem vou chamar de polêmica, que pelo que eu te conheço, assim, já tive a oportunidade de conhecer um pouco mais pessoalmente, desde que você entrou na experiência e te acompanhar um pouco mais, eu não acho que você faz polêmica por polêmica, eu acho que você se posiciona e isso gera polêmica, que é completamente diferente de fazer polêmica, né?
Não, total. Eu dou um. Né, sabe aquela história? Eu dou um boi pra não entrar numa briga, uma boiada pra não sair. A minha é diferente. Eu dou um Sim, boi pra não entrar e eu dou uma boiada pra sair também, porque eu quero ficar sim. sossegada, Uhum. né? Eu não quero arranjar briga, mas se a vida exige, a gente entra na briga. Ah, aí eu queria te perguntar, nesse cenário, eu já entendi que você se posiciona pelo que você acha o certo, o ético, independente se isso vai custar um emprego muito legal ou não, isso é incrível. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que você faz relacionamento e se você faz isso, né, com marca, com as editoras, no direito, porque o direito é um lugar meio individualista, né? E aí o lado da comunicação é um lugar mais plural, assim. Eu acho que o direito ainda é um cenário muito mais conservador, né? Uhum. É, mas eu acho que em qualquer ambiente eu crio a minha rede de relacionamento apresentando serviço e trabalhando. Eu acho que não existe cartão de visita melhor do que você chegar no horário, Verdade. do que você entregar no prazo, do que você ser ponta firme, do que você fazer as coisas com seriedade. E eu acho que os frutos que eu colho hoje são exatamente por isso. Então eu tô indo para o meu terceiro livro com assistente, a Nana, que é a minha editora, que é uma profissional fantástica, eu sou fã, sabe, do trabalho dela. Hum. Eu sei que ela sabe que eu vou entregar no prazo, né? Ela sabe que eu vou fazer a coisa, ela sabe que eu sei ouvir crítica, ela sabe. Então, a gente constrói as nossas relações com aquilo que a gente apresenta. Então, eu acredito Posso roubar muito essa nisso. frase? Ela é muito boa. Qual A é que é? gente Já nem sei. constrói, a gente constrói as nossas relações com aquilo que a gente apresenta. Essa frase é muito boa. Olha, anota aí que eu não vou lembrar. Não, e tem uma Vou botar. frase da minha orientadora do mestrado, a professora Carla Romar, da PUC de São Paulo, que eu nunca esqueço. Aliás, duas coisas que ela disse que eu acho que foram valiosas para mim a vida inteira. Primeiro, ela disse: a gente vive numa sociedade que fez um pacto de mediocridade. Mediocridade no sentido de médio. Médio. As pessoas resolveram que elas têm que fazer só o que a vida meio que obriga, entendeu? Então, tenho que me formar com a média, tipo, de nota para não ser reprovado, tenho que acabar a faculdade, tenho que arranjar um empreguinho, tenho que cumprir meu horário, né? Eu sou advogada trabalhista, acho que as pessoas têm que cumprir horário sempre, não tem que trabalhar além do horário. Mas dentro do horário, que elas apresentem o melhor, né? E a maioria das pessoas não, tá lá só para cumprir tabela. Então, como existe esse pacto da mediocridade, se tornou relativamente fácil se destacar, porque basta Perfeito. fazer um pouquinho mais. Ó, E eu sinto isso a vida toda. eu puxei meu celular, ó. Para quem tá vendo no YouTube vai poder ver, porque eu postei ontem, ó. Faça o Que que ninguém te legal, pediu. olha. Ó, faça o que ninguém te pediu. A maioria das pessoas só faz o básico. Isso é um mantra da minha carreira. Eu sempre penso que a Nossa, esmagadora maioria total. tomaria a decisão mais simples. E aí sempre sai algo a mais. Não, eu digo, né, eu hoje com 32 anos, eu ouvia a Carla dizer isso, eu tinha, sei lá, 19. Hoje com 32 anos eu vejo perfeitamente isso. Eu, sinceramente, Alf, quando as pessoas falam pra mim, nossa, mas você fez tanta coisa, você fez doutorado, você fala não sei que línguas e não sei o que e tal. E eu falo, cara, eu nunca tive que colocar dinheiro em casa. Eu nunca Sim, tive que trabalhar até, né, até o terceiro ano da faculdade. O mínimo que eu tinha que fazer era aproveitar as oportunidades que meus pais me davam. sim, Então, sim, assim, eu com 10 anos fui pedir perfeito. para fazer inglês, eu com 16 fui pedir para fazer francês, eu com 18 fui pedir para fazer italiano. Por quê? Porque o que eu vou ficar bundando em casa a vida inteira, dormindo Sim, à tarde sim, 3 horas? Eu não acreditava que isso era honrado, sabe? Com tanta gente sim. batalhando aí. Então, E tem uma acho outra, que e tem uma. Fala. não, e aí o que eu ia dizer é isso, sabe? Que eu vejo cada vez mais que a gente não precisa fazer milagre para conseguir as coisas, a gente precisa trabalhar de forma séria. E o que eu ia complementar, assim, eu noto te ouvindo falar, assim, espero que a minha percepção não esteja errada, mas que você faz as coisas também por aquilo que acredita e pensando de não nos outros, né? Porque acaba sendo, tipo, eu vejo que muita gente faz o a mais, às vezes, para conquistar algo, ou para agradar alguém, ou com um objetivo. E isso foi uma coisa que eu entendi há um tempo atrás, eu comecei a fazer as coisas para minha carreira, para mim, não, desculpa, não é para minha carreira, para minha vida, porque quem é mais beneficiado do que a Ruth, do que a própria Ruth ao falar duas, três línguas? Ninguém.
Nossa, e era muito engraçado, porque eu na época da faculdade fazia, né? Então fazia italiano à tarde, francês à noite, dava monitoria, pegava o metrô para voltar para a faculdade, tudo nada remunerado, iniciação científica, eu fazia tudo que aparecia pela frente. E aí muita gente falava assim, e eu naquela altura achava que eu queria ser juíza. E muita gente fala assim, meu, mas para que você fica estudando língua se você vai ser juíza? Juiz sempre precisa de tradutor oficial e não sei o que. Eu falei, cara, eu quero porque eu quero. E hoje, dando palestra em inglês, dando palestra em francês, lendo livro em italiano para minha tese, eu falo, cara, ainda bem que eu não ouvi o que ninguém me disse, caramba. Eu vou Então, te confe- isso é muito legal. eu vou te confessar uma coisa, o meu pai sempre ouve os podcasts, tomara que ele não ouça esse episódio. Desde que eu comecei a fazer relação, eu tô falando baixo como se ele não fosse ouvir, né? Fala Desde que mais eu, baixo que ele não percebe. eu quando eu entrei na faculdade eu tinha 19 anos, comecei a fazer RP e tal, e aí meu pai começou, não, porque você tem que estudar inglês, porque você tem que estudar inglês, porque você tem que falar inglês, com relações públicas tem que falar inglês, porque você tem que falar inglês, e eu, tipo assim, tinha uma banda de pagode, fazia promotor das festinhas da cidade, bar, ia na aula de vez em quando, tipo, aproveitando a vida doidada, assim, que falar inglês, cara. Eu tenho uma banda de pagode, faço festa em Porto Alegre, que eu vou precisar de falar inglês, eu vou pro inferno. Mas e fui enrolando e tal. O que aconteceu? A vida foi indo, a vida foi indo, a vida foi indo. Não fiz a porra do inglês. Hoje eu falo inglês macarrônico, que eu me viro, cara, e eu tenho um negócio na China, né? E aí eu vou pra China desde 2016 direto, assim. Cada vez que eu tô na China e o meu inglês ele termina, vem a imagem do meu pai, assim, me falando, né? Eu avisei. Eu avisei. Então, Mas, é isso, Alf, assim, sabe e uma ninguém coisa que saiu eu... mais prejudicado do que eu, né? Porque se eu tivesse ouvido ele, Sim, eu sim. teria ganho muito mais do que ele, né, no caso. Mas sabe uma coisa que eu acho legal falar também? Eu também não quero ficar pregando que a única coisa que faz sentido na vida é ficar estudando e tal. Porra, eu Sim, adoraria sim. tocar pandeiro, meu. Então, assim, o tempo Uhum. que você fez pagode, eu adoraria. E eu tinha o outro lado, eu sempre detestei esporte. Nunca gostei de fazer nada. Então, minha mãe falava assim, tipo, Ruth, você vai pra natação, você vai pra natação. Que nem seu pai te mandava para inglês, minha mãe me mandava pra natação. E eu ficava, ai, não quero, não sei o quê. Hoje, meu, com 32 anos, né? Aí com personal trainer, tratamento de celulite, nutricionista, aí eu falo, tá vendo? Se tivesse feito mais esporte, não tava assim. Eu quero fazer eu quero te repreender ao vivo aqui, Nova. Para de falar 32 anos com esse peso. 32 anos. Eu vou fazer Oh, 39 esse ano, quase não, 40. Eu tô desesperado. mas eu vou te explicar. Eu tenho um texto, depois eu te mando, que eu falo assim: o negócio não é que a gente esteja velho ou não, é que toda idade que a gente faz é a primeira vez que a gente faz. Então elas sempre vão assustar, entendeu? Para Sempre minha vai pensar. sobrinha que tem 1 ano e 8 meses, eu fico imaginando, cara, 2 é muito para ela, ela ainda é tão pequena, ela nem fala nada, como é que ela vai fazer 2 anos, né? Então é a perspectiva. Imagina quando chega no 10 anos. 10 anos é que a gente não lembra, mas deve ser um marco, né, na vida. Eu não Não, lembro. 10 anos, minha enteada fez 10 anos mês passado, não, agora já é mês retrasado, fez em junho. E às vezes eu olhava e falava assim, cara, ela não pode fazer 10 anos ainda, ela ainda fala número. Eu adoro, eu não quero nunca que ela pare de falar número. Então deixa ela É, falar número, deixa ela ficar pequena. bom, acabei de me tornar pai, né? Fazem 45 dias que a Que Nina chegou delícia, lá é em uma casa e tal. gracinha ela. E é muito engraçado isso, assim, como a gente acha que o tempo vai passando rápido, assim, e são 45 dias. Eu não tenho a menor experiência como pai, Já mudou a eu sou carinha, você sai de manhã e já, volta, ela já faz uma coisa que você não fazia antes. É já, isso, as já. crianças dão outra dimensão do tempo É pra gente, incrível. né? Putz, o nosso tempo tá passando, mas eu queria tocar em dois assuntos rápidos contigo ainda, Ai, assim. deixa E eu falar aí uma coisa muito rápida. vamos, Desculpa, claro. desculpa, desculpa. Eu ia falar duas coisas que a professora Carla Romar me disse, eu não Isso, falei a boa, boa, segunda, que eu boa, acho maravilhosa. Que boa. ela falou uma vez, que eu nunca esqueci. Ela falou: a gente leva anos para construir o nosso nome e segundos para destruir. Quem que é essa professora? Ela é maravilhosa, eu sou apaixonada pela Não, Carla, professora de Direito do Trabalho, uma eu acho que advogada. eu tive aula com ela. Outro post aqui, eu tô mostrando para não dizer que eu tô Sério? Deixa eu inventando. ver. Ó, Como é ó, que é? O que caso, que tá escrito? caso Gabriela Pugliese. 100 Ah, eu posts vi, eu li isso que você escreveu. 100 para É construir, verdade. um para destruir e 1000 para reconstruir. Que é exatamente É isso. exatamente isso. Então, assim, né, vou dar um exemplo.
eu vou dar uma palestra aí para experiência. E geralmente eu viro para o cliente e falo assim, olha, se vocês quiserem, eu posso fazer um videozinho chamando o pessoal da empresa para o evento e tal, né? Que é uma coisa que eu faço, sei lá, uma cortesia e tal para o cliente. E aí agora, de uma pessoa que estava muito animada, e ela resolveu pedir, tipo, 4 vídeos com 1000 exigências e não sei o quê. E uma hora eu fiquei falando, ai, cara, estão abusando da minha boa vontade, né? Aí eu paro e penso, falo, cara, não, vai, eu vou fazer isso, é uma vez, porque na primeira vez em que você for arrogante como palestrante, não, isso eu não faço, não sei o quê, vai ver que vai ser essa pessoa que vai falar com a outra, e quando você vê, é um castelo de cartas. Então, assim, a gente põe limites, mas a gente precisa pensar bem, né? E uma coisa que eu aprendi também, eu sou de Porto Alegre, né? Eu vim morar em São Paulo, já faz uns 2, 3 anos e tal, e eu aprendi que o Brasil é um ovo. Muito mais do que parece. Muito mais do que parece. Eu tenho uma história que eu Todo já mundo se contei aqui. conhece, né? Não, eu vou resumir essa história pra ti. Olha só, em 2007, eu tava em Porto Alegre e um amigo meu foi morar em Campo Grande. Tá? Tá. Campo Grande. Trabalhar com um negócio nada a ver. Amigo, assim. Eu fui pra lá, 2007, pra Campo Grande, visitar ele, passar uma semana. Deu um rolo, ele se apaixonou por uma menina casada, a menina se separou do cara, só que o cara era o cara que tava se sorneando ele na cidade. E não foi por mal, assim, aconteceu. Sabe quando acontece? Aconteceu. Mas tu imagina que o cara chegou na cidade, ficou com a mulher do outro, eles separaram e eles ficaram juntos. Então, esse cara ficou muito mal falado na cidade, era alguém de fora, que Campo Grande é uma cidade tão grande. 2007. Corta. A vida continua. Eu venho morar em São Paulo, não sei o quê, começo a trabalhar com música. Um dos artistas que eu trabalho é de Campo Grande. Em 2018, eu tô tomando uma cerveja com um cara. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Campo Grande, já fui uma vez, um amigo meu morou. Ele era Meu amigo do cara. É Amigo. assim. É assim. É inacreditável essa história. É inacreditável. Então, é isso. Campo É Grande, verdade. Porto Alegre, São Paulo. Não Então, pode fazer nada errado. A gente tem que andar na a gente dúvida, tem que andar na linha. na dúvida, faz o certo. Na dúvida, faz o Sim, certo. é isso Essa mesmo. é um ótimo lema de vida. Na dúvida, faz o Pronto, certo. é isso mesmo. Eu queria falar de 2 temas, mas como o horário não vai dar, já vai ficar o convite para a gente gravar outro. Eu queria Por muito favor. conversar contigo sobre sobre a palestra que virou livro, que é uma das coisas que tu mais fala, que mulheres não são, né, mulheres não são Não são chatas, estão chatas. exaustas. Eu É isso. adoro isso e eu queria muito conversar contigo sobre isso. E a gente pode um outro papo, principalmente agora porque eu sou pai de uma menina, Claro. né? E aí eu tô cada vez mais interessado em entender e tenho mudado muito as minhas percepções sobre isso, mas eu não quero entrar Que porque eu acho legal. que esse é um assunto que merece mais tempo. Aí a O que eu gente, aí queria a gente fica. Não, vamos longe. O que eu queria te perguntar era sobre essa sua experiência em Portugal. Como é que tem sido? Acho que muita gente tem pensado em morar fora e tem olhado para Portugal como uma puta oportunidade. Eu fui aí ano passado e adorei, passei uns dias aí e adorei, fui no Web Summit. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho do viver em Portugal, assim, uma pergunta meio genérica. Tá. Olha, eu começo com uma frase um pouco, talvez, balde de água fria, mais realista, que é: o paraíso não existe. Eu acho que as pessoas, ainda mais passando por um momento tão delicado do mundo e especialmente do Brasil, muitas vezes a gente começa a fantasiar, né, Uhum. sobre futuros e lugares e tal. Eu nunca quis sair de São Paulo, eu sou uma das raras paulistanas que sempre amei a cidade, a minha vida. Vim mesmo por causa do Felipe. Adoro estar em Portugal, sou muito feliz aqui. Mas, assim como qualquer lugar, eu vivi uma temporada em Paris também, né? Na verdade, 3 pequenas temporadas em Paris. E a gente descobre que todas as cidades, assim como todos os seres humanos têm falhas, todos os países e cidades também têm, né? Uhum. Então, Portugal é lindo, é delicioso, a comida é boa, é ensolarado, mas é um país pequeno, é um país com um leque de possibilidades muito limitado, né, por ser um país de 10 Uhum. milhões de habitantes. Então, né, eu lembro uma vez quando a minha cunhada, que estudou administração de moda, falou alguma coisa do tipo: ah, mas vou mandar meu currículo. Eu falei: ah, mas manda seu currículo para os escritórios de todas as marcas aqui, manda para a Chanel e manda para não sei o quê. Ela olhou para mim, começou a rir, ela falou: você acha que essas empresas têm escritório em Portugal? Quando muito tem na Espanha para ser Península Ibérica. E aí eu me Sim. toquei como paulistana,
de que num país pequeno, ainda mais dentro da União Europeia, as grandes empresas nem estão aqui. Não estão, verdade. Então, eu comecei a entender que a escala é muito diferente. Portugal está numa fase melhor, mas é um país relativamente pobre para os padrões europeus. As pessoas aqui Uhum. realmente trabalham ganhando salário mínimo, mas Lisboa se tornou uma cidade relativamente cara. Então, assim, eu até escrevi uma vez isso enquanto ainda estava no Estadão, que é, claro, cara, eu acho que é ótimo pensar em possibilidades. Eu sou a rainha de pensar em ir para o lugar e para o outro e tal, mas as pessoas só precisam ser realistas, né? Eu ouço muito o colega meu advogado que sabe que pode tirar a OAP daqui, né? A OAP, que é a OAB do Brasil, que é D Uhum. de Brasil e P de Portugal, e fala, eu arranjo um empreguinho no escritório qualquer. E eu falei, cara, você não arranja um empreguinho no escritório qualquer. Primeiro, você é brasileiro, você é ex-colônia, a gente tem que lembrar disso. Né? As pessoas falam, vou morar fora, e não lembram que morar fora é ser imigrante. É muito Sim. diferente pensar nas duas perspectivas. E, e a oferta é limitada. Enfim, eu acho que eu amo pessoas que ousam e que sonham, mas eu acho que a gente tem que ser pé no chão para uma decisão desse porte. Então, eu adoro estar em Portugal, mas eu tenho muita sorte. Eu tenho sorte de ter o meu marido como português que abre muitas portas para mim, e eu tenho a Uhum. sorte de que as minhas fontes de renda estão em São Paulo, né? Sim. Mesmo dividindo por 6, ainda é melhor do que ter emprego aqui. Quase que tá numa situação, entre aspas, dos sonhos, assim, né? Consegue manter Não, aqui, mas, né? eu tô no melhor cenário, cara, privilegiadíssima. Vivo num país mega seguro, não sei o quê, mas aproveito o mercado de trabalho brasileiro. Então, assim, Tu viaja muito aí? muito. Eu tô com tremedeira e abstinência de falta de aeroporto. Nossa, você não faz ideia, cada avião que passa, eu pareço criança, assim, que fica olhando o avião. E olha que eu Que detesto saudade, voar. Mas eu saudade de fico pensando, esperar. pra onde será que eles estão indo? Assim, Isso, eu viajo muito em geral, né? Porque eu vou muito sim. para o Brasil a trabalho, mas viajo muito dentro de Portugal, muito, já conheço Portugal muito bem, e viajo em geral. Assim, vou para outros Sim. lugares da Europa. Desse ano fui para o Vietnã, fui para a Turquia, enfim, Eu tenho estou indo. muita vontade de morar na Europa. Um dos motivos é esse, assim. Eu acho que ela te dá uma gama de possibilidades, assim, rápidas e em conta, né? Diferente aqui do Brasil, que para ir para Salvador tu gasta um caminhão de dinheiro absurdo, Não, assim, né? e isso é muito engraçado. Outro dia um amigo português falou, nossa, mas eu tenho a sensação que os brasileiros nem conhecem o Brasil. E eu virei e falei, cara, é que às vezes viajar dentro do Brasil é É, mais caro e mais distante do que, por exemplo, alguém de São Paulo ir para Buenos Aires. E a gente tem vontade de conhecer coisa nova. Por mais que o Brasil seja maravilhoso, a gente também tem vontade de ouvir outras claro. línguas, outras culturas, que aqui é muito mais fácil, né? Eu estou a 2 horas do Marrocos, por exemplo. É. Eu fui pro Web Summit aí e eu lembro que os meus amigos que a gente foi passar uma semana e daí a gente cogitou ir para Madrid, eu acho, para fazer uma balada. Tipo, porque sabe, a gente vai Sim, no sim. sábado, era tipo 20 euros na Ryanair, a gente vai no sábado, pega um hostel, vai lá com essas baladas de lá e volta no domingo, assim, tipo, essa aqui é impossível Não, você pensar, né? total, vai ser meu aniversário de casamento, né? Aí eu e meu marido, a gente tava pensando, ai, será que a gente, né, vamos viajar, não sei o quê. A gente olhou um hotel muito legal no norte de Portugal, no Douro. Aí o hotel era muito bacaninho, assim. Aí quando a gente foi ver o preço de passagem para Londres, estava mais barato Mas que ir para o hotel no Douro. A gente falou, caramba, estamos no impasse agora. que impasse bom, hein? Não é? Impasse bom, espero que, Muito bom. apesar de a gente estar fazendo tudo isso com muito cuidado nesse Sim. ainda cenário de pandemia, a gente vê que a gestão responsável da saúde pública dá resultado. E é muito É triste isso ver que eu que no Brasil a coisa não está assim. Isso que eu ia te perguntar para a gente encerrar. Primeira semana de agosto a gente está gravando. Como que tá a situação aí? Ontem foi o primeiro dia sem nenhuma morte em Portugal. Ah, que notícia boa. E Então, tu vê? é claro que com muito cuidado, a gente tem muito medo do retorno do inverno, né, de vir uma segunda vaga, porque é Sim, uma é doença que verão agora, gosta né? de frio. É, então, sempre com muito cuidado, a gente de forma muito responsável tá levando a vida, mas a gente já consegue ter uma vida, né, não dá para dizer normal, mas a gente tem uma vida. Sim, Então, eu acho que isso é muito fruto de ver a responsabilidade com a qual a coisa foi tratada aqui, o respeito
com o qual o governo, tanto o presidente Marcelo quanto o primeiro-ministro Antônio Costa, que é do Partido Socialista, o quanto é isso, respeito pela doença e pela população se teve, sabe? Sim. E é exatamente o oposto do que a gente vê no Brasil, e isso dói muito de ver. E não tem a menor perspectiva, né? Eu estava lendo que domingo, que julho foi o mês de recorde de mortes, e assim, a sensação que se tem é que acabou, porque tá tudo voltando, cada vez mais as coisas, enfim, é meio surreal assim o que tá acontecendo. E é engraçado como teve um editorial, tu deve ter visto esse editorial do Jornal Nacional há mais ou menos um mês e meio, eu acho, atrás, que o Bonner e a Renata falaram muito sobre que a gente não podia achar normal e que, né, que vai ficando normal e que não podia e tal. E sabe que Banalizar, né? banalizar e tal, mas sabe que isso é interessante, que eu banalizei. Eu não lembro de verdade a última vez que eu me senti triste, como eu fiquei muitas vezes no primeiro semestre, mas eu não sei. E não é que eu tô cagando, eu não tô saindo, eu tô fazendo isolamento social, o meu time tá todo trabalhando em casa, eu tenho um neném em casa, tipo, eu tô me cuidando, eu sei que é importante, tô apavorado, não vejo meus pais há 6 meses que estão no sul, ninguém da minha família conhece a minha filha, ninguém da minha família conhece a minha filha, então, ou seja, não é que eu tô cagando pra Deus, pelo contrário, mas eu não tô mais triste, porque parece que virou comum. Eu acho que isso é um processo, né? Eu não sou psicóloga nem psiquiatra, mas eu acho que deve ter um processo de defesa da nossa cabeça, né? Pra gente, uma hora, parar um pouco de sofrer. Aliás, tá todo mundo Sim. sofrendo em certas medidas, mas eu acho que deve ter um processo de sensibilização, né? Mas eu acho que, por mais que talvez a gente não vá parar para ficar pensando exatamente no número de pessoas e nas histórias dessas pessoas que morreram, eu acho que a gente não pode se habituar. Eu lembro quando o Trump foi eleito, eu escrevi um texto dizendo: eu não quero me habituar a ele, eu não quero que cada vez as barbaridades que ele diz sejam coisas que chocam menos, eu quero continuar chocada, eu quero continuar alarmada. E depois eu escrevi isso sobre o Bolsonaro também, e que a gente continue preservando a nossa capacidade de se alarmar e de se revoltar com tudo isso. Talvez não numa medida necessariamente de tristeza, mas de revolta. De revolta. Ruth, obrigado, adorei o papo, o nosso papo que era de meia hora, que virou 1 hora, porque foi muito bom. Se Se deixar, vai faltaram mais. vai mais fácil, a gente vai mais fácil. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por te abrir e contar essas coisas todas. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo vai se inspirar aí um pouquinho na tua trajetória. Eu que agradeço o convite, o espaço, a conversa, matar um pouquinho a saudade aí, você está aí na experiência, eu fico aí matando saudade, mas pronto, em breve eu estou aí no Brasil para lançar um livro novo, sem evento físico, só com evento online, mas aí quem sabe a gente, né, pelo menos se cruza de longe, dentro da mesma cidade. É isso, cumprimento de cotovelo, é isso. Obrigado. Essa foi Ruth Obrigada, aqui tá? no Investidor de Relacionamento by Experiência. E quinta que vem eu tô de volta com o Guga Esquifino, mais um speaker da experiência aqui na segunda temporada. Valeu, gente.